Fala galera, Amanda Viana por aqui, chegando com mais um vídeo no canal e desta vez para poder falarmos sobre a seleção dos Estados Unidos que vai enfrentar o Brasil na grande final da Olimpíada de Paris. Então, antes de começarmos, queria pedir para vocês, se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, vai me ajudar demais. Se possível, deixe o like, o joinha, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas e ative o sininho, as notificações. Quando pintar conteúdo novo por aqui, você fica sabendo em primeira mão. Então, vamos começar. Muita coisa para a gente falar sobre essa seleção estadunidense e aqui um breve contexto para a gente entender como que essa equipe chegou na Olimpíada de Paris. Os Estados Unidos tiveram uma Copa do Mundo muito ruim em 2023, uma Copa do Mundo abaixo em rendimento, a pior colocação da seleção, que acabou sendo eliminada na fase de oitavas de final para a Suécia. E aí a opção foi interromper o trabalho de Vlatko Andonovski. Nos meses seguintes, o time seguiu com uma treinadora interina, Twyla Kilgore, até anunciar no final do ano de 2023 a contratação de Emma Hayes. Porém, Emma Hayes, treinadora do Chelsea naquele momento, iria permanecer na equipe londrina até o final da temporada. Dessa forma, a Emma Hayes só assumiu a seleção dos Estados Unidos mesmo em junho de 2024. Então é um trabalho muito recente e ainda que ela estivesse envolvida em treinamentos, em algumas táticas, nos meses anteriores, nos primeiros meses deste ano, é diferente. Você chegar lá, ter o contato com as atletas, começar a colocar o seu plano de jogo em prática, para que tanto comissão técnica quanto as jogadoras possam adaptar a relação do dia a dia e também as táticas ao plano de jogo que a Emma está colocando para a equipe. Então, nesses amistosos que os Estados Unidos fizeram antes da Olimpíada de Paris, deu para ver que a equipe ainda precisava de muito para o lado coletivo. Um time que às vezes conseguia criar, mas não tinha eficiência no momento de definição, ficava muito encaixotado quando enfrentava adversários com linhas mais baixas. Uma equipe que o coletivo ainda está longe de estar azeitado. Já era um problema com o Vlatko Andonovski e com a Emma Hayes nesse início. Tem se mostrado, especialmente antes de Paris, algo que ela ainda vai precisar de tempo para conseguir desenvolver. Bora então agora para os Jogos Olímpicos. Como é que está sendo esses Jogos Olímpicos da seleção estadunidense? Vamos começar aqui com algo que a Emma Hayes já havia falado antes do torneio e se mostrou concreto durante a fase de grupos e também durante a fase eliminatória. Por causa desse pouco tempo de trabalho e de ser um coletivo que ainda precisa de mais tempo para conseguir se entrosar, para conseguir criar química entre as jogadoras, a estratégia da Emma, desde a fase de grupos, tem sido a manutenção do seu 11 inicial, salvo alguma suspensão ou alguma lesão. Então ela tem dado sequência ao 11 que a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente passar para a parte tática. E essa estratégia, ela acaba tendo ali ônus e bônus. Qual é o ônus? O time com mais partidas, mais jogos, vai criando mais conexão, o entrosamento vai aparecendo um pouco mais, a química entre as jogadoras vai aumentando, porém, o desgaste físico aparece também, e tem aparecido durante essa Olimpíada, mas é algo que a Emma está arriscando. A estratégia dela é essa manutenção, e ela até chegou a falar em uma entrevista coletiva, lembrando daquela Euro que a Inglaterra venceu, a Sarina Wiegman naquela Euro de 2022 repetiu em todos os jogos a sua escalação inicial. Então a Emma Hayes falou sobre isso, de exemplos de outras seleções que se deram bem dessa forma. E aí, na fase de grupos, Estados Unidos ficou no grupo B, ao lado de Austrália, Alemanha e Zâmbia, e conseguiu 100%, venceu o Zâmbia na estreia, bateu também a Alemanha em um grande jogo. A melhor performance da equipe nos Jogos Olímpicos até o momento foi a partida contra a Alemanha, e venceu a Austrália na terceira partida da fase de grupos. A seleção estadunidense só tomou 2 gols no torneio até aqui, e os 2 foram na fase de grupos, um contra a Alemanha e um contra a Austrália. E o que a gente pode tirar da fase de grupos dos Estados Unidos? A melhor equipe,
da fase de grupos, na minha visão. Foram jogos muito sólidos, com uma defesa bem postada, um sistema defensivo que conseguiu dar conta de alguns ataques poderosos. A Naomi Gurman numa fase espetacular, mas acho que também dá para destacar o desempenho da Tierna Davidson e da Emily Fox especialmente, foram muito bem. Um meio-campo que ainda é o setor mais frágil do time em termos de conexão. Ainda tá faltando essa conexão do meio com os outros setores, né? As meio-campistas escolhidas estão sendo a Sam Coffey como primeira volante, a Lindsay Horan um pouquinho mais avançada e aí com mais liberdade a Rose Lavelle, mas são jogadoras que ainda não encontraram o equilíbrio em termos de construção e em termos de marcação também. Mas um ataque muito poderoso, que faz uma excelente Olimpíada até aqui, a Trinity Rodman, a Sophia Smith e a Mal Swenson. Foi uma fase de grupos fantástica das três. Assim, fica difícil até destacar uma um pouco mais do que a outra, porque elas se conectaram muito bem. Creio que conseguem uma completar a outra, né? A Rodman jogando mais pela direita, a Sophia Smith um pouco mais centralizada e a Swenson pela esquerda, mas sempre trazendo muito para dentro, e elas têm conseguido entregar gols e assistências nesses Jogos Olímpicos, juntando fase de grupos e fase eliminatória. As três marcaram 3 gols, Swenson e Smith deram 2 assistências e a Rodman deu uma. Então, muito da produção da seleção estadunidense passa pela sua trinca de ataque, passa pelo seu trio de ataque. Então, acho que foi uma das grandes forças da equipe na fase de grupos, que também seguiu um pouquinho na eliminatória, mas com um pouco de oscilação. E para falar também da Alyssa Neher, goleira muito experiente, uma ótima Olimpíada dela até aqui, é a peça experiente do grupo e que está trazendo uma segurança, já tinha feito uma grande Copa Ouro e tem se mostrado decisiva nessa Olimpíada. Vamos passar agora para a fase eliminatória. A seleção estadunidense passou em primeiro lugar do grupo B. Dessa forma, enfrentou o segundo lugar do grupo C, que era o grupo do Brasil, na fase de quartas de final. Foi o Japão, um confronto, né, histórico, com muita história nos últimos anos, e foi bastante duro para os Estados Unidos. A equipe venceu na prorrogação por 1-0. Foi uma partida que ficou evidente que ainda falta muito para a Emma Hayes conseguir tirar o máximo desse time, especialmente no ponto de vista coletivo, porque é uma equipe que naturalmente acaba oscilando dentro das partidas e encontra dificuldades contra seleções que são melhores postadas na defesa. Na primeira fase, Zâmbia, Alemanha e Austrália mostraram muitos problemas defensivos nos jogos contra os Estados Unidos. O Japão, um time mais organizado, conseguiu ser muito eficiente para encaixotar o meio-campo estadunidense e minimizar as ações das 3 atacantes. Então, o time enfrentou maiores problemas para poder criar. Era um time que estava ali rodando a bola, mas não conseguia uma infiltração, não conseguia um passe-chave, e defensivamente a proteção pelos lados mostrou-se ali um pouco complicada em alguns momentos naquele confronto contra a seleção japonesa. Olhando para o confronto contra a Alemanha, percebi uma melhora do jogo contra o Japão, mas ainda assim dificuldades. Dificuldade para furar o bloqueio alemão, que a Alemanha melhorou a sua estratégia da fase de grupos para a fase eliminatória, conseguiu ali uma performance defensiva um pouco mais segura do que havia apresentado no duelo contra as estadunidenses na fase de grupos, e a seleção dos Estados Unidos mostrou alguns problemas semelhantes, né? Um ataque um pouco previsível em certas situações do jogo, porque não estava conseguindo que o meio-campo se tornasse dinâmico. Então, acho que o grande ajuste da Emma Hayes aqui, necessário para essa Olimpíada, é tentar tornar esse meio um pouco mais fluido, um pouco mais produtivo. A saída de bola tem sido positiva, quando pressionada mostra alguns problemas, mas o meio-campo está tendo uma dificuldade quando marcado mais próximo, com um pouco mais de contato, quando enfrenta defesas mais bem postadas, mais fechadas, de produzir, encontrar volume, buscando as atacantes. Defensivamente, uma performance que oscilou, algumas falhas, mas grandes momentos. Novamente, Naomi Gurman muito bem, mas os lados seguem ali preocupando. Acho que é o setor mais frágil desse sistema defensivo dos Estados Unidos.
E a Alissa Neher se mostrando decisiva no confronto contra a Alemanha, lá na reta final, fez uma grande defesa, a arqueira estadunidense. Agora, bora passar então para essa parte tática dos Estados Unidos. A gente vai entender como é que essa equipe joga, como é que essa equipe produz e algumas das principais armas, mas também fragilidades. Porque a gente tem que ver aí o que o Brasil pode fazer para buscar essa medalha de ouro no próximo sábado. Começando com a forma que a equipe joga, já havia falado, a Imma Reis tem buscado repetir o 11 inicial sempre que ela pode. Qual que é esse 11? Alissa Neher no gol, na lateral direita a Emily Fox, a dupla de zaga Naomi Girma e Tierna Davidson, na lateral esquerda a Crystal Dunn, a primeira volante Sam Coffey, Lindsay Horan e Rose Lavelle para fechar o meio campo, e aí no ataque Trinity Rodman, Sophia Smith e Mal Swenson. Esse tem sido o 11 ideal dela, porém, algumas lesões, questões físicas. E aí, principalmente da Davidson. Se a Davidson não tiver condições de iniciar o jogo contra o Brasil, quem jogará no lugar dela é Emily Sonnett, uma jogadora versátil, que pode fazer qualquer uma das posições da zaga, pode atuar como primeira volante e tem feito uma boa Olimpíada. E aí, qual é a questão desse time? Como esse time avança em campo? A saída de bola, eu já havia falado no videozinho que eu fiz para o meu Instagram, para as minhas redes sociais, de como chega Estados Unidos para a Olimpíada. Eu havia mencionado que em momentos do jogo a gente percebia uma construção com a participação de 3 defensoras na saída de bola. E isso tem sido muito constante durante essa Olimpíada. A Imma Reis posiciona a Emily Fox próxima das 2 zagueiras, fazendo uma saída com 3 atletas. Dessa forma, ela libera a Crystal Dunn para atacar bem perto da linha lateral, lá no setor esquerdo. E quem que faz o direito? Quem que faz o lado direito dos Estados Unidos? Trinity Rodman. É uma jogadora que ela há uma demanda física muito alta para Rodman, né? Para fazer aquele lado, para ter intensidade de pressionar, mas também conseguir recompor, conseguir auxiliar a Fox na recomposição. E ela tem jogado muito aberta na direita nesses Jogos Olímpicos e é uma peça que ataca bem a profundidade, ela tem muita velocidade, chega bem na linha de fundo e faz bons facões, né? Aquela infiltração, aquela rasgada na defesa adversária. Então a gente percebe 3 defensoras no início da construção, a Sam Coffey e a Lindsay Horan baixam um pouco mais para ajudar a Coffey também nessa primeira ligação de defesa meio. A Lavelle com muita liberdade para circular, para baixar no meio campo, para encostar nas atacantes, ora pela direita, ora pela esquerda. Então é a atleta que flutua. E aí a gente nota no ataque a Sophia Smith mais centralizada, mas é uma jogadora que não é uma atacante de área, né? Ela é uma atacante de movimentação. E a Mal Swenson, que parte da esquerda para o centro. Ora, às vezes a gente percebe uma troca dela com a Smith. É um ataque que as 3 atacantes podem atuar nas 3 funções. Então, a troca de posição em alguns momentos, e a Swenson também baixa no meio, é uma jogadora que gosta de circular também, que tem um bom passe, que encontra as companheiras no ataque. Então a gente percebe esse tipo de construção, mas também uma construção em alguns momentos mais tradicional, né, com as 4 defensoras, as laterais um pouco mais postadas, e aí o meio campo, às vezes a Horan baixa para formar uma dupla mesmo com a Coffey, aí seria um 4-2-3-1, porque o esquema principal dos Estados Unidos é o 4-3-3. E aí, na construção, pode existir, né, um 3-4-3 com as 3 defensoras na saída. E em alguns momentos do jogo, se tá mais complicada a saída de bola, a construção defesa meio, a gente nota que a Horan baixa para ajudar a Coffey e aí vira ali basicamente um 4-2-3-1. Mas é um time que se mostra muito dependente das suas atacantes para conseguir furar a linha de defesa adversária, né? Acho que o meio-campo, como falei para vocês, tem oscilado um pouco em termos de construção, e aí acaba que as atacantes precisam resolver em diversos momentos e estão resolvendo, né? Como a gente viu pelos números, elas têm entregado uma produção muito interessante.
que é ponto forte aqui desse time? Historicamente, a seleção dos Estados Unidos é fortíssima em transições. Algumas dessas transições são contra-ataques, né? Então, sempre com muita velocidade pelos lados do campo, atletas que fazem boas infiltrações, que gostam do 1 contra 1 pelos lados com velocidade para atacar as costas da zaga adversária, especialmente as costas das laterais adversárias. É um time que faz isso muito bem. Bolas paradas ofensivas, tanto cobranças diretas, cruzamentos para a área, escanteios. Esse time é muito forte nesse ponto, ganha muitos duelos aéreos, então é algo que tem salvado as estadunidenses em alguns jogos aí. É um time que tem ali ataques em intervalos específicos, que aí a seleção brasileira precisa tomar cuidado. A trinca de ataque, e aqui eu coloco a Lavelle também, porque ela é muito importante, e em outros momentos do jogo a Horan, porque é uma meio-campista com estatura mais elevada, muito boa no jogo aéreo, e em situações do jogo a gente percebe a Lindsey Horan bem avançada para tentar aproveitar um cruzamento, porque ela vence muitos duelos aéreos para tentar um gol de cabeça. O que é importante aqui? Numa defesa, que pode ser uma defesa de 5 jogadoras ou uma defesa de 4 jogadoras, a gente tem aquele espaço entre a zagueira e a lateral, ou entre a zagueira e a ala. A seleção estadunidense se posiciona para atacar esse espaço, atacar esse intervalo das jogadoras de defesa e buscar uma infiltração, buscar ali um momento de desatenção ou desorganização do time oponente, e muitas vezes isso dá certo. Então é um ponto forte dessa equipe e que a seleção brasileira precisa tomar cuidado. Um outro ponto forte nesses Jogos Olímpicos está sendo o sistema defensivo. Muito sólido até aqui, só levou 2 gols na competição, que foram na fase de grupos, e liderado por Naomi Girma, uma zagueira fantástica, muito ágil, boa na proteção da área, muito boa em coberturas, que tem uma saída de bola apurada. Para mim, hoje, nesse momento, é a melhor zagueira do mundo, e o time tem protegido bem a área. Porém, em algumas transições defensivas, né, quando o time está lá no campo de ataque, aí precisa correr para trás, precisa lidar com um contragolpe, tem surgido alguns espaços pelo lado, né? Então, em que pese essa solidez defensiva no todo, temos sim alguns momentos de falhas, alguns momentos que essa equipe deixa espaços, especialmente nas costas das suas laterais, e aqui eu pontuo um pouco mais nas costas da Crystal Dunn, que é a lateral esquerda. E aí, para fechar um pouco mais essa questão de fragilidades, a bola aérea, aliás, antes de passar para as fragilidades de forma mais profunda, só fechar com um momento aqui que é muito positivo desse time que requer cuidado. Inversões de jogo. A seleção estadunidense tem utilizado muito isso com a Emma Hayes, jogar a bola da ponta direita para a ponta esquerda, da ponta esquerda para a ponta direita. Em alguns momentos são passes verticais, são passes em diagonal, e aí sempre buscando, né, as costas da lateral adversária. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de jogada. Olhando agora para as fragilidades, a seleção estadunidense, como eu falei, tem algumas dificuldades em transição e também tem dificuldade com essas bolas invertidas, quando sai de um lado para o outro, né? Alguns lançamentos em diagonal, então são situações que ainda não estão completamente ajustadas. Há uma dificuldade também quando enfrenta equipes mais fechadas, com defesas mais postadas, como foi a situação que eu descrevi contra Japão e Alemanha nessa fase de grupos, né? Que Japão e Alemanha conseguiram proteger muito bem a entrada da área, e aí a seleção estadunidense ficou previsível no jogo. Uma outra fragilidade, e aqui é uma fragilidade que é histórica, bola parada ou cruzamento defensivo. Estados Unidos tem dificuldade em duelos aéreos ou duelos por baixo na sua defesa. E aí é uma situação que acho que requer a questão do posicionamento. Às vezes o time marca a bola ou às vezes bate cabeça. Então é um ponto para a seleção brasileira tentar explorar, né? A Alyssa Neher também não tem a melhor saída do gol pelo alto. Então acho que a gente pode tentar explorar esse ponto das estadunidenses. Bom, pessoal, para poder fechar esse vídeo, queria trazer aqui rapidinho só o retrospecto, né, da seleção brasileira em duelos contra os Estados Unidos. Foram 40 jogos ao todo até aqui,
e uma ampla vitória dos Estados Unidos, né? Uma ampla eficiência delas, são 32 vitórias delas nesses 40 jogos, são 5 empates até aqui e o Brasil venceu apenas 3 vezes, né? A última vitória da seleção brasileira foi em 2014, naquele torneio de Brasília, uma virada excepcional com o show da Marta, e tivemos 2 vitórias marcantes, aquela, maior jogo para mim da seleção feminina na história, semifinal de Copa do Mundo, 2007, aquele 4-0 espetacular, e também a vitória no Pan-Americano, na final do Pan do Rio, em 2007, porém, aquele time dos Estados Unidos em 2007 era formado por jogadoras universitárias, atletas do college. E aí vai uma curiosidade, né? Esteve naquela final, a Alissa Neher era goleira daquele time, goleira titular, Marta também esteve naquela final, e agora as duas vão duelar em 2024 na final olímpica. Uma curiosidade aí. Uma outra curiosidade que eu queria trazer é o trio de ataque dos Estados Unidos. Muito vinha se falando, qual que é o apelido desse trio? Sophia Smith, Trinity Rodman, Mal Swenson. E a Rodman deu uma sugestão. Triple Espresso. Esse é o apelido da trinca de ataque estadunidense, apelido sugerido por Trinity Rodman. Olha, eu espero que no sábado esse café esteja um pouquinho aguado para que a gente possa ter sucesso no final. Bom, pessoal, esse foi o vídeo sobre a seleção dos Estados Unidos. Teremos também nas minhas redes sociais aquele conteúdo, né, de chaves da partida, os principais pontos para a seleção brasileira explorar para, se Deus quiser, a gente sair com a medalha de ouro no peito no próximo sábado. A final olímpica será neste próximo sábado, meio-dia, horário de Brasília. E já queria deixar o convite aqui para vocês. Teremos live pós-jogo, live pós-final no Planeta Futebol Feminino. Estarei nessa com o Rafael Alves, com Thaís Viviane, com Bárbara Nunes, para a gente poder analisar o jogão, a grande final, e também, né, analisar o torneio olímpico como um todo. A live vai começar depois da premiação, depois do pódio. Então fica difícil aqui dar um horário exato, mas aí acabou o pódio, corre lá pro YouTube do PFF para a gente poder analisar essa partida. Eu vou ficando por aqui, me sigam aí também nas minhas outras redes sociais e até o próximo vídeo.